Filipenses capítulo 4, a partir do versículo 4, a NVT traduz: alegrem-se sempre no Senhor. Eu repito, alegrem-se. Que todos vejam que vocês são amáveis em tudo que fazem. Lembre-se de que o Senhor virá em breve. Não vivam preocupados com coisa alguma. Em vez disso, orem pedindo aquilo de que precisam e agradecendo-lhe por tudo que Deus já fez. Então vocês experimentarão a paz de Deus que excede todo entendimento. Aleluia! E que guardará o seu coração e a sua mente em Cristo Jesus. Por fim, irmãos, eu quero lhes dizer mais uma coisa. Concentre-se, diga comigo, concentre-se. Agora escute, em tudo que é verdadeiro, tudo que é nobre, tudo que é correto, tudo que é puro, tudo que é amável e tudo que é admirável. Pensem no que é excelente, no que é digno de louvor. Continuem a praticar tudo que aprenderam e receberam de mim, tudo que ouviram de mim e me viram fazer. Então Deus da paz estará com vocês. Versículo 10. Como eu me alegro no Senhor por vocês terem voltado a se preocupar comigo. Sei que sempre que se preocuparam comigo, mas não tinham oportunidade de me ajudar. Versículo 11, está a chave. Não digo isso por estar necessitado, pois aprendi a ficar satisfeito com o que tenho. Eu queria que você orasse esse texto comigo. Diga comigo, não digo isso por estar necessitado, mas aprendi a ficar satisfeito com o que tenho. Versículo 12, a Bíblia vai dizer: eu sei viver na necessidade e sei viver na fartura. Aprendi o segredo de viver em qualquer situação, de estômago cheio ou vazio, com pouco ou com muito. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Bom dia, Espírito Santo, obrigado pela tua palavra. Desde já eu quebro todo o peso espiritual, toda a retaliação no segundo céu. Eu declaro os teus anjos, espíritos ministradores no meio da nossa igreja agora, em nome de Jesus. Tirando todas as escamas dos olhos, escama do coração, escama da religiosidade, escama da placa de igreja, que nós possamos ter clareza que existe somente uma palavra, que nós possamos ter clareza que existe somente um caminho, uma verdade e uma vida. Senhor Jesus, eu oro para que o Senhor abra os nossos olhos, abra os nossos ouvidos espirituais, que a tua igreja ao longo dessas semanas não venha apenas ouvir a tua palavra, mas entender a tua palavra. E a igreja diz: você pode aplaudir o Espírito Santo. Meus amados irmãos, quando nós olhamos para a história do apóstolo Paulo, esse texto de Filipenses 4, ele chama a minha atenção. Porque o apóstolo Paulo aqui, ele destaca que ele chegou no seu auge da vida. Ele diz: eu aprendi a viver em qualquer necessidade. Sei viver com muito, sei viver com pouco. Se fosse na NVW, a nova versão do Wesley, eu ia dizer: eu sei viver em Alphaville, sei viver em Alphavela. Eu sei viver em qualquer lugar que Deus me coloque. E existe algo que chama a minha atenção, que é quando o apóstolo Paulo ele escreve: aprendi a viver satisfeito com o que tenho. Diga comigo, aprendi. Ou melhor, diga comigo, eu preciso aprender a viver satisfeito com aquilo que tenho. Essa palavra satisfeito no grego é autarkis, que significa independente de fatores externos. O que o apóstolo Paulo estava falando? Nos dias felizes eu sou feliz, mas no dia triste eu também sou feliz. No dia da dificuldade eu agradeço a Deus, mas no dia da vitória eu também agradeço a Deus. Porque existe um espírito que sempre vai cirandar a sua vida, que é o espírito da insatisfação. O primeiro pecado começa com uma insatisfação. Quem está comigo aqui nessa manhã? O primeiro pecado da história, ele começa com uma insatisfação. Eu quero que você preste atenção, que Deus, em Gênesis 2, diga obrigado, Espírito Santo. Em Gênesis 2, Deus tinha dado todo um jardim para Adão e Eva. Deus tinha dado um jardim. É interessante perceber, eu anotei algumas coisas aqui, que Adão, ele não recebeu uma lista de coisas que ele não teria, não. Deus começa dando a Adão um jardim, um alimento, um trabalho, um propósito, uma mulher, uma comunhão, uma presença de Deus, uma liberdade. E a primeira coisa que Satanás faz é fazer Eva focar no que ela não tinha, a ponto de ficar entediada com o que ela tinha. Desde o Éden, o inimigo ele sempre teve esse plano. Ele quer que você foque no que Deus não te deu, a ponto de você ficar entediado com o que Deus te deu. Esse sempre foi o plano dele. Que eu e você possamos caminhar para um lugar de insatisfação. Você já parou para pensar? Adão insatisfeito no Éden. Meu irmão, nós não estamos falando de jardim botânico. Nós não estamos falando de algo mais excelente, Arena da Baixada. Obrigado, Espírito Santo. Nós não estamos falando disso. Aleluia. Eu até tenho um testemunho para contar. Ontem o pastor Rafael foi comigo e eu sinto que o Espírito Santo está salvando ele.
Ele foi comigo no jogo do Atlético, quando o Atlético fez o gol, ele comemorou mais que eu, gente. Mas enfim, vamos voltar. Nós não estamos falando de jardim botânico. Nós não estamos falando de algo mais ou menos. Nós não estamos falando de deserto. Nós estamos falando de jardim do Éden. E o plano do inimigo é sempre não te dizer, olha o que Deus te deu. Não, olha o que Deus não te deu. E esse é o problema, quando a insatisfação entra no nosso coração, a primeira coisa que Satanás faz é mudar a linguagem de abundância para a linguagem de escassez. O Éden era um lugar de abundância. E quando foi a última vez que você agradeceu por todas as bênçãos que Deus liberou sobre a sua vida? Você já parou para pensar que muitas orações que você fez há 2 anos atrás já se cumpriram e você nem agradeceu? Eu me lembro que em 2021 foi um ano muito difícil financeiramente para mim e para a Milena. Nós chegamos a ficar quase 12, 13 mil no vermelho. Eu me lembro de um dia que entrou dinheiro somente para pagar o aluguel da igreja. E a igreja, na época, ela pagava o meu aluguel. E chegou o dia 5, eu falei, mãe, eu preciso receber para pagar o aluguel. Quando nós olhamos, tinha R$300 no caixa. Meu aluguel era 2 mil. E aí, meu irmão? Quem está comigo? Mas a minha mãe, ela sempre me ensinou algo, que a coisa mais importante que nós podemos ter é um ao outro. Se nós aprendermos a sermos família, se você aprender a valorizar o que Deus colocou nas suas mãos, você sabe qual que é o nosso problema? É que nós sempre focamos no que nós não temos, ao invés de agradecer por aquilo que temos. Quem está comigo aqui nessa manhã? Quando você aprender a reconhecer aquilo que Deus colocou na sua mão, o seu papel não é olhar para o que te falta, é olhar para o que você tem. Deus sempre vai trabalhar com o que você tem. Moisés, que tem na mão aí? Moisés, que tem na mão? Cajado, usa. Davi, que tem aí? Pedras, usa. Quem está comigo? O que tem aí? 5 pães e 2 peixinhos, basta. O Senhor, Ele sempre vai trabalhar com o que você tem. Diga para a pessoa que está ao seu lado, Deus sempre vai trabalhar com aquilo que você tem. Quando eu olho para as Escrituras, a primeira coisa que Satanás faz é mudar a linguagem de abundância para uma linguagem de escassez. Deus diz, você pode comer de tudo. Diga comigo, você pode comer de tudo. Mas a serpente faz Eva pensar, existe então uma árvore que você não pode comer? E quando aquilo que eu não tenho se torna maior daquilo que eu tenho, nasce a insatisfação. E você sabe o que me assusta nessa história? Olhe para cá, quem está recebendo de Deus essa palavra? Você sabe o que me assusta nessa palavra? É que a serpente, ela não precisou tirar nada de Eva. Ela apenas fez Eva focar no que ela não tinha. E muitas das vezes o inimigo ele não tira nada de você. Meus amados irmãos, obrigado Espírito Santo, Efésios 1, 3 e 4, a Bíblia diz, bendito seja Deus e Pai, o qual já nos abençoou. A questão não é que você vai ser abençoado, você já é abençoado. É por isso que eu não creio em campanha, eu não acredito em campanha. Porque como é que eu vou conquistar algo que já é meu? Eu preciso entrar nesse lugar. Romanos 8, obrigado Espírito Santo, 37, a Bíblia diz que eu sou mais que vencedor. Se eu sou mais que vencedor, eu tenho que conquistar o quê? Eu não tenho que conquistar, eu tenho que me posicionar. Em oração, em jejum, em lágrimas. Quem está comigo aqui nessa manhã? Mas quando eu olho para a vida de Eva, o que chama a minha atenção é que a serpente não tirou nada dela. Ela apenas fez Eva focar no que ela não tinha. Porque esse é o plano do inimigo desde o começo. Fazer você focar no que Deus não te deu, a ponto de que tudo aquilo que Deus te deu se torne nada. Quando foi a última vez que você degustou a tua casa? Quando foi a última vez que você degustou o carro que Deus te deu? Quando foi a última vez? Obrigado, Espírito Santo. Diga obrigado, Espírito Santo. Sinta a presença do Espírito Santo aqui. Em Gênesis, obrigado, Senhor. Essa veio fresquinha. Joga um beijinho para o céu aí. Essa veio fresquinha. A Bíblia diz que tudo aquilo que Deus criava, tudo aquilo que Deus produzia, Adriano, Azaf, tudo aquilo que Deus produzia, Léo, Júnior, a Bíblia diz que Deus dizia, e viu Deus que era bom. Então a Bíblia diz que se eu quero ser como Ele, eu preciso fazer 2 coisas. A primeira, produzir. Deus produzia, mas tudo que Deus produzia, Deus contemplava. Quando foi a última vez que você contemplou o que Deus te deu? Quando foi a última vez que você falou, Senhor, obrigado por essa televisão. Senhor, obrigado por esse sofá. Hoje eu acordei, o gatinho tinha vomitado. E aí, eu louco para orar, eu falei, Senhor, obrigado pelo vômito do gatinho. Senhor. Diga para a pessoa que está ao seu lado, tudo que você prega, te prega. Quem pode aplaudir o Espírito Santo aqui? Então a serpente, ela não precisou tirar nada de Eva. Ela apenas queria fazê-la focá-la no que ela não tinha. Antes da queda, eu anotei aqui, Eva já tinha tudo aquilo que precisava. E talvez essa seja uma das grandes batalhas da nossa geração. Não necessariamente conseguir mais, mas aprender a perceber aquilo que já temos.
Eu anotei aqui que a insatisfação não nasce necessariamente da falta, nasce numa interpretação errada, distorcida daquilo que nós temos. O que para você hoje pode parecer ordinário, pode ser resposta de uma oração tua 3 anos atrás. Você sabe qual que é o nosso problema? É que nós sofremos, todo crente, eu digo, não vou nem todo crente, todo ser humano, ele sofre de amnésia espiritual. Se você for ver Êxodo, Números, Levítico e Deuteronômio, Deus está sempre falando a mesma coisa. Deus está sempre falando a mesma coisa. Pode perceber, leia depois, Êxodo, Números, Levítico e Deuteronômio. Deus está sempre falando a mesma mensagem. Se fizerem isso, eu abençoarei. Se fizerem isso, eu amaldiçoarei. Se for assim, se você ler toda vez que Deus fala de Êxodo a Deuteronômio, Deus está falando a mesma coisa. E por que Deus está falando a mesma coisa? Porque é do ser humano esquecer aquilo que Deus faz. Você já parou para pensar que muitas coisas que você tem na sua vida hoje, que hoje parece ordinário, pode ser a resposta de uma oração que você fez no passado? O problema, especificamente, eu fui estudar um pouco mais sobre a cultura do brasileiro, quem sabe nas próximas semanas eu falo mais sobre isso, a Manuela também me ensinou bastante sobre isso, que o brasileiro, especificamente o brasileiro, ele é muito imediatista. O brasileiro, ele é 880. Eu, por exemplo, eu sou um cara muito 880 e reconheço que eu preciso melhorar nisso. Eu sou muito 880. O brasileiro, por exemplo, se o trabalho está ruim, o casamento está ruim, as finanças estão ruim, está tudo ruim. A casa está ruim, a família está ruim, a temperatura está ruim. Aonde mora a sabedoria? Em construir um cercadinho no problema. Enquanto Deus cuida daquilo que está ruim, você tem que aproveitar o que está bom. Não despreze o que Deus colocou na tua mão, quando aquilo que você espera ainda está nas mãos de Deus. Quem está pegando o que eu estou falando aqui? Não despreze o que Deus já colocou na tua mão, não despreze aquilo que Deus já colocou na tua mão, enquanto você espera aquilo que ainda está nas mãos de Deus. Tem coisas que ainda estão nas mãos de Deus. Então, áreas da sua vida que ainda estão nas mãos de Deus, você tem que curtir o que está na tua área. Quem está entendendo o que eu estou falando? Se você tem filhos abençoados, se você tem um relacionamento abençoado com a sua família, abençoa, gasta tempo com seu filho, vai no cinema com seu filho. Quem está entendendo o que eu estou falando? Esse é o nosso problema. Nós precisamos, como igreja, aprender a construir um cercadinho no problema. Se a igreja está ruim, o casamento está ruim, está tudo ruim, e nós precisamos tomar cuidado com isso. Deus deseja nos dar equilíbrio. E por que o brasileiro, e por que o ser humano, ele é tão desequilibrado? Porque ele acha que equilíbrio é na mente. Ele acha que equilíbrio, nada contra, por favor, muito pelo contrário, eu vou direto em psicólogo, mas ele acha que o equilíbrio vem com meditação, ele acha que equilíbrio vem com psicólogo, ele acha que equilíbrio vem com várias coisas. 2 Timóteo 1,7, obrigado Espírito Santo, a Bíblia diz que Deus não nos deu espírito de medo, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Quem dá equilíbrio é o Espírito Santo, quem te organiza é o Espírito Santo, quem faz você agradecer, enxergar por grandes bênçãos na sua vida é o Espírito Santo. Então eu sinto no meu espírito, como pastor, nessa manhã, que o Espírito Santo precisa curar a tua vista. Você está só focando no que Deus não deu, em vez de desfrutar. Talvez você tenha bons filhos, teus filhos não te dão problema, isso já é motivo para agradecer. Talvez você tenha uma ótima casa, talvez você come uma comida boa nos domingos, talvez você vai sair daqui e vai almoçar com a sua família. Quem está entendendo os detalhes que Deus está falando aqui nessa manhã? Eu me lembro que em 2015, quando eu, minha mãe e minha irmã fomos expulsos de uma igreja, meu irmão, a gente não tinha dinheiro para nada, para um sabonete. Foi muito difícil. E eu me lembro que minha mãe, ela sempre dizia para mim: Wesley, nós temos um ao outro. E teve um dia específico que eu me lembro que a gente não tinha nada para fazer em casa. Não tinha nada para fazer em casa. E eu digo no sentido de tédio, porque nós vínhamos de uma correria de igreja e tal, do dia para a noite a gente não tinha mais nada. E eu me lembro que começou a cair uma tempestade, um pé d'água. Minha mãe falou para mim e para a Manuela: coloca uma jaqueta e vamos correr na chuva. Eu falei: que isso, mãe? Vigia. Você lembra disso, mano? Ela falou: coloca uma jaqueta e a gente vai correr na chuva. Aí a gente pegou, foi correndo da nossa casa, da casa da minha mãe, até o quartel. O quartel tem 4 quilômetros, a gente ficou correndo e pulava na poça e se divertia. E quando nós chegamos, nós estávamos encharcados. Minha mãe deu as mãos, nós oramos, eu, minha mãe e minha irmã. Eu tinha 15 anos, a Manuela tinha 9. E ela disse assim: Senhor, nós te adoramos nessa lepra e celebramos o que Deus nos deu. Você precisa aprender a adorar na lepra. Toda pessoa, ela sofre de amnésia espiritual. Sabe, queridos, o tempo, ele é sempre inimigo da paixão. Eu acho que é Números 11:6.
Quando eu não tenho certeza, eu não digo obrigado, Espírito Santo. Números 11, olha aí, diga obrigado, Espírito Santo, glória a Deus. Ô Senhor, diga para a pessoa que está ao seu lado, leia a Bíblia, glória a Deus. Olha só que interessante. Números 11, volta no 5, só para você entender o contexto. A Bíblia diz que todo dia chovia pão do céu, e eles deram o nome daquele pão de maná. Diga comigo, maná. Maná no hebraico significa o que é isso? E eu fico imaginando todos os dias, eles receberam, nossa, maná, a provisão diária de Deus, o cuidado diário de Deus. E aí, foi passando os anos, a ponto de eles passarem 40 anos no deserto e eles disserem assim, que saudade dos peixes que comíamos de graça no Egito. Também tínhamos pepinos, melões, alhos porós, cebolas e alhos à vontade. Pode deixar aqui congelado, mas agora perdemos o apetite. Não vemos outra coisa além desse maná. Você sabia que tem uma tradução em hebraico que diz, não vemos outra porcaria além desse maná? Aquilo que era uma provisão, apodreceu? Não, o coração mudou. Eu anotei algo aqui. O maná era literalmente a provisão diária de Deus. O inimigo quer transformar em, olha o que Deus fez, em, é só isso. E se você não se cuidar, você vai caminhar para esse lugar, onde você diz, é só isso. O tempo ele é inimigo da paixão. Eu percebo pessoas que às vezes chegam na igreja, no primeiro mês ele está animado, a igreja vai romper, vai explodir, passa um ano e ele está desanimado. Por quê? Porque ele se acostuma com a presença de Deus. Ele se acostuma a vir todos os domingos, ele sempre, mais um culto. Irmão, nunca é mais um culto. O tempo é inimigo da paixão. Eu me lembro de uma vez, uma mulher que chegou para mim, para Milena, e disse, pastor, eu quero me divorciar do meu marido. Eu falei, nós chegamos e perguntamos por quê. Ela falou, ele me estressa o dia inteiro. Eu falei, eu acho que isso vem de fábrica. Todo marido dizem que estressa a esposa, né? E aí ela falou, eu perguntei, há quanto tempo você é casado com ele? Ela falou, 25 anos. Eu falei, tudo bem, isso aí na época era a minha idade, eu acho que eu era até mais novo, 23, 22, estou com 26. Eu chego para ela e eu pergunto, me conta o teu dia. E ela falou, pastora, eu sou daqueles que acordam estressada. Cadê as mulheres que acordam estressada para dizer aleluia? Marido, se a sua esposa acorda estressada, diga aleluia. Aleluia. Vamos lá. E aí eu me lembro que aquela mulher chegou para mim e ela disse assim, pastor, eu sou daquelas que acordam estressada e todo dia quando eu acordo, o meu marido vem com aquela porcaria, até me desculpa a palavra, aquela coisa de café na cama para mim. Quando ela conta isso para mim e para Milena, eu como pastor, eu tenho o direito de exortar. Eu falei, você é hipócrita, sabia? Ela falou, pastor, por que eu sou hipócrita? Eu falei, há 25 anos, quando ele te levava café na cama, não era uma alegria? Ela falou, era. Eu falei, o que aconteceu? Me acostumei. Hoje esse irmão ele já está até na eternidade. E volta e meia ela posta no Instagram, que saudade dos seus cafezinhos. Você sabe qual que é o problema? É quando coisas especiais na sua vida se tornam comuns. Você precisa aprender a celebrar a tua família. Não despreze, guarde isso no teu espírito. Não despreze o que está nas tuas mãos, enquanto áreas que você espera estar nas mãos de Deus. Enquanto áreas que não foram resolvidas estão nas mãos de Deus, curte as áreas que já foram resolvidas. Aprenda a celebrar o que Deus já te deu. Aprenda a desfrutar do hoje. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. O dia mais importante não é o amanhã. O dia mais importante não é a semana que vem. O dia mais importante é esse domingo, 16 de agosto. E não é porque é aniversário do pastor Rafael, não. Dia 16 de agosto é o dia mais importante. Diga para a pessoa que está ao seu lado, foque no hoje. Quem pode aplaudir é o Espírito Santo. Aleluia! Meus amados irmãos, por que tem tanta gente que se frustra? Porque talvez a pessoa esteja esperando Deus fazer algo extraordinário, enquanto Deus está querendo ensiná-la a reconhecer o extraordinário escondido no ordinário. Se você toma um cafezinho da manhã com sua esposa todos os dias, de manhã, isso já é extraordinário. A vida ordinária, ela te protege. Se todos os dias você almoça com a sua família, se à noite você com seu filho, com sua filha, vocês assistem um filme, vocês vão ao cinema, eu não sei, estou dando apenas exemplos. Se você joga bola com alguém, meus amados irmãos, aprenda a reconhecer bênçãos ordinárias. Eu quero trazer ênfase a isso de novo. Precisamos aprender a construir cercadinhos. O problema é que se uma área da nossa vida está ruim, a gente já não quer viver, a gente já não quer sorrir. Por exemplo, às vezes alguma área específica, o casamento da pessoa está ruim. Por exemplo, aí a pessoa já não quer sair, mas não quer mais se divertir, não quer mais celebrar a vida. Enquanto Deus está cuidando daquilo que está ruim, você tem que curtir aquilo que está bom.
Nós precisamos tomar cuidado para que a insatisfação desde o Éden, o inimigo quer que você foque no que Deus não te deu, a ponto de você ficar entediado, desanimado com aquilo que Deus te deu. E eu quero falar contigo sobre 3, e provavelmente só vou falar sobre uma, as outras eu falo semana que vem, atitudes que caminham para a satisfação na vida ordinária. Se você quer encontrar esse lugar de satisfação, a primeira coisa que você tem que fazer é celebrar o que Deus te deu. Coloca a mão no seu coração e diga: Espírito Santo, me ensina a celebrar o que Deus me deu. Quando eu olho para as Escrituras, existe uma palavra que tem queimado no meu coração nos últimos dias, que é celebração. Porque celebrar, tem gente que pensa que celebrar é comemorar. Celebrar para o judeu é uma disciplina espiritual. O judeu, ele prega que celebração é uma disciplina espiritual. Por isso que eles têm um calendário. Porque eles estão sempre... O que é celebração na cultura judaica? Tem gente que acha que celebrar, não, ganhamos, glória a Deus. Não, celebração para o judeu é uma disciplina, é se lembrar do que Deus já fez. Porque o judeu, ele entende que nós, seres humanos, nós temos a dificuldade, nós temos a amnésia espiritual. Diga comigo, amnésia espiritual. Então, celebrar para o judeu é reconhecer conscientemente a bondade de Deus naquilo que Ele já colocou diante de mim. Tem um salmo que eu gosto muito, que é Salmo 103. Diga comigo, obrigado, Espírito Santo. Quem pode jogar um beijinho para o Espírito Santo? A Bíblia diz assim, lá no Salmo 103, coloca na área para mim, Renan. Salmo 103, a Bíblia diz assim, bendiz a minha alma ao Senhor, e tudo que é em mim bendiga o seu santo nome. Mas o verso 2 me chama a atenção. A Bíblia diz assim, bendiz a minha alma ao Senhor, ou seja, celebre. E a parte B ele diz, e não te esqueça de nenhum só dos seus benefícios. Olha aí, vamos orar esse texto? Diga comigo, bendize a minha alma ao Senhor. E não te esqueças de nenhum só de seus benefícios. Deixa congelado aqui, vamos numa tradução mais original. Diga comigo, celebre ao Senhor por tudo que Ele fez. E não te esqueça de nenhum só de seus benefícios. Pode deixar aqui. Quando eu olho para esse salmo davídico, eu gosto dessa expressão, Leila. Davi, ele escreve, bendize a minha alma ao Senhor. Mas essa parte B aqui, Maringá, chama a minha atenção. Giovana, essa parte B me chama a atenção dizendo, não te esqueças, porque aparentemente é possível receber benefícios de Deus e depois viver como se nunca tivesse recebido. Aparentemente é possível alguém receber bênçãos e nem lembrar que já recebeu as bênçãos, segue o barco. Nós que ele está falando, bendize ao Senhor e não te esqueças. Deus está dando uma ordem para você nessa manhã. Não te esqueças do que eu já fiz. Não te esqueças de quantas vezes você estava mais quebrado. De quantas vezes eu te levantei. De quantas vezes você achou que era o teu fim e está aqui você de pé. Não te esqueça de quantas vezes você achou que era o teu fim. Não te esqueça de quantas vezes você achou que não ia ter pão na tua mesa e está aqui você de pé. Você está com saúde, Deus está te dando graça, você está trabalhando, você ainda não chegou aonde você quer. Que fique claro, queridos, e isso eu vou falar nos próximos tópicos, que essa não é uma palavra contra a ambição, é uma palavra de equilíbrio. Porque você está falando, pastor, você está falando que eu não posso sonhar? Não, eu estou falando que você precisa sonhar o tempo de Deus. Que no tempo de Deus as coisas vão chegar. Mas enquanto as coisas não chegam, você tem que aprender a andar na tua medida. Quem está entendendo o que eu estou falando? Por exemplo, a SEV, ela tem uma palavra que ela vai ser uma igreja de 5.000 pessoas. Agora eu vou ficar entediado, eu vou ficar brabo, porque, sei lá, nós temos hoje 50, 60 pessoas aqui. Não! Eu estou caminhando para isso, nós estamos caminhando para esse lugar e eu preciso andar conforme a minha medida. Diga para a pessoa que está ao seu lado, ande conforme a sua medida. Meus amados irmãos, os judeus eles pregam que a celebração é uma disciplina espiritual. Por quê? Porque a gratidão combate a amnésia espiritual. Eu vou repetir, a gratidão combate a amnésia espiritual. Deus fez algo ontem. E eu já estou angustiado porque eu quero outra coisa. Deus fez algo ontem, Deus abriu uma porta para mim ontem. Aí eu já estou angustiado porque eu já quero outra coisa. Eu nunca encontro esse lugar de satisfação. Talvez uma das maiores estratégias do inimigo nesses tempos, é normalizar coisas que um dia você pediu para Deus e que aconteceram. O Senhor, Ele quer nos levar para esse lugar da vida ordinária. Eu anotei aqui que o inimigo, ele não precisa tirar tudo de você. Ele só precisa você parar de celebrar, fazer você parar de celebrar aquilo que Deus lhe deu e começar a viver obcecado pelo que Deus não lhe deu. Diga comigo, com autoridade, diga, o que as trevas querem,
é que eu pare de celebrar aquilo que Deus me deu e comece a focar daquilo que Deus não me deu. Está entendendo? Eu quero te encorajar a você chegar na sua casa hoje. Você vai talvez sentar no sofá com a sua família. Você vai assistir um filme e você vai dizer: obrigado, Espírito Santo. Eu quero celebrar o que Deus me deu. Não é porque tem áreas da minha vida que eu não consigo celebrar que eu não vou celebrar o que já está bom. Sempre há um motivo para celebrar. Eu tenho áreas da minha vida que estão complicadas. Claro que tem. Tenho áreas na nossa igreja que precisa melhorar. Claro que tem. Mas nem por isso eu vou deixar de celebrar aquilo que Deus quer fazer, aquilo que Deus já tem feito. Quando o apóstolo Paulo ele escreve: uma coisa eu aprendi a ficar satisfeito com tudo que tenho. A tua alegria, ela não pode depender de coisas externas. A palavra celebrar, eu anotei aqui, é uma palavra hebraica, berakah, que significa lembrar das bênçãos. Diga comigo: celebrar. Significa lembrar das bênçãos. Vamos lá, Gênesis capítulo 1, abram aí. Gênesis capítulo 1. Quem está recebendo de Deus essa palavra? Amém. O poder do ordinário. Vamos lá. Gênesis capítulo 1, a partir do versículo 1. Bereshit. A criação. No princípio Deus criou os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia. A escuridão cobria as águas profundas e o Espírito de Deus se movia sobre a superfície das águas. Então Deus disse: haja luz, e houve luz. E viu Deus que a luz era boa e separou a luz da escuridão. Deus chamou a luz de dia e a escuridão de noite. A noite passou e veio a manhã, encerrando o primeiro dia. Vamos lá. Então Deus disse: haja um espaço entre as águas para separar as águas dos céus das águas da terra. E assim aconteceu. Deus criou um espaço para separar as águas da terra das águas dos céus. E Deus chamou o espaço de céu. Conforme nós lemos, Deus chamou o espaço de céu. A noite passou e veio a manhã, encerrando o segundo dia. Então disse: juntem-se as águas que estão debaixo da terra, debaixo do céu, num só lugar, para que apareça uma terra seca. E assim aconteceu. Deus chamou os mares, Deus chamou a parte seca de terra e a água de mares. E viu Deus que era. E viu Deus que era. E viu Deus que era. Vamos para o versículo 12. A Bíblia diz: a terra produziu vegetação, todas as espécies de plantas com sementes, e árvores que dão frutos e sementes. As sementes produziram plantas e espécies, cada uma conforme a sua espécie. E viu Deus que era. Versículo 17. Deus colocou essas luzes no céu para iluminar a terra, para governar o dia, e a noite para separar a luz da escuridão. E viu Deus que era. Por que a Bíblia está sempre se repetindo isso? Olhe para cá. Porque a Bíblia está falando: você não é só produção. Você precisa aprender a também ser celebração. Sabe por que você está tão cansado? Que você está produzindo tanto, você está trabalhando tanto. Você está trabalhando tanto, que você não tem tempo nem mais de celebrar. Eu quero te encorajar todo final de dia, independente se você bateu metas ou não bateu metas. Independente se você vendeu como você queria, se você teve uma venda, se você teve uma notícia ruim, você vai chegar para sua esposa, para sua família, para seus filhos e vai dizer: filhos, hoje foi um dia bom. Você sabe por que você está tão cansado? O Espírito Santo me mostra gente esgotada. Gente esgotada. Porque a ponta do teu machado está cega há muito tempo. Eclesiastes 10:10, a Bíblia diz que se a ponta do machado estiver cega, terá de se fazer muita força para derrubar a árvore. Você concorda que se eu tiver com a ponta do machado cega aqui, vai suor, vai energia, vai ansiedade. Sabe por que você está tão cansado? E não é que Deus não supre. Deus supre, mas quando Deus supre, você está cansado. Deus sempre supre aos 45 do segundo tempo. Graças a Deus, Deus tem te abençoado, mas é sempre exaustivo. Sempre quando você vai pagar as contas, é sempre na tampa. Você sabe por quê? Porque a ponta do teu machado está cega. Você está fazendo muita força para derrubar a árvore. Aí Salomão escreve: portanto, afia o machado. Esse é o valor da sabedoria. O dia que você aprender a adorar na lepra, o machado vai ser afiado. Tem muita gente querendo, eu percebo isso, tem muita gente que sonha com muito, mas não é fiel nem um pouco. Nós temos uma pessoa que chegou para mim e falou: pastor, eu sonho o dia que eu dizimar 10 mil reais. Eu falei: meu irmão, você não dizima nem 10 reais.
Ele falou, não, pastor, mas quando for 10 mil é diferente. Eu falei, não vai ser diferente. Com certeza não vai. Porque se você não é fiel com 10 reais, você não vai ser fiel com 10 mil reais. Quem está entendendo o que eu estou falando? Nós precisamos ter esse entendimento, querido. O Espírito Santo me mostra, eu sinto no meu espírito, pessoas esgotadas, porque a ponta do teu machado está cega. Você está batendo do teu jeito, fazendo da tua maneira. Quando você aprender a desfrutar do que Deus te deu, enquanto você deixa o que Deus não te deu nas mãos de Deus, a tua vida vai fluir. Diga para a pessoa que está ao seu lado, Deus não te chamou para funcionar. Deus te chamou para fluir. Quem pode aplaudir é o Espírito Santo. Diga comigo, a beleza do ordinário mora na presença de Deus. Nós precisamos aprender a entender isso, querido. Você precisa aprender a celebrar pequenas coisas no seu dia. Não é que o café da manhã seja extraordinário. Talvez é pão com margarina, mas o Espírito Santo está ali. Não é que lavar a louça seja algo extraordinário. Eu queria até testemunhar que eu limpei a casa essa semana sozinha. Inclusive, essa semana eu estava preparando essa palavra. Tem 2 tipos de pregadores. Pregadores que chegam e falam, faz um tema e daí o camarada prega. E tem um segundo tipo de pregador, que prega o que vive. Em que sentido? Eu não consigo pegar um tema aleatório. Eu prego o que Deus está falando comigo na semana. E ao longo desses últimos dias, Deus tem falado muito comigo sobre vida ordinária. E eu cheguei aqui, todos os dias, eu venho de segunda a sexta na SEV orar, de manhã. E eu cheguei aqui às 9 da manhã. Eu acho que foi quarta ou quinta, né, amor? Eu cheguei aqui e eu falei, Senhor, o que queres de mim nesse dia? E eu esperando que o Senhor falasse, eu quero que você jejue. Eu quero que você poste um vídeo no Instagram. Eu quero que você leia 10 capítulos da Bíblia hoje. Você sabe o que o Senhor me falou? Eu quero que você vá em casa limpar a casa para Milena. Eu pensei comigo, olha o diabo falando comigo. Misericórdia. O Senhor falou comigo, eu quero que você vá para casa, fica lá ouvindo uma pregação, e você vai limpar a casa inteira para tua esposa. Porque ela teve uma semana corrida no trabalho, a faculdade voltou. E você vai fazer uma surpresa para ela. Quando a Milena chegou, a casa estava limpa. Meus amados irmãos, não é que limpar a casa seja extraordinário. Muito pelo contrário, eu não gosto. Mas Deus estava comigo lá. Não é que não atingir as suas metas seja extraordinário. Não é, eu sei que é frustrante. Mas Deus não está contigo somente quando você atinge as metas. Deus também está aqui para te sustentar quando você não atinge as metas. A gente acha que eu acho que Romanos 8:28, na nossa versão carnal, diz, tudo que eu gosto coopera para o bem. Não, a Bíblia diz, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. O que o apóstolo Paulo ele fala? Ele diz, olha, eu sei viver com muito e sei viver com pouco. Eu aprendi a ficar satisfeito com o que tenho. Por quê? Porque o que me fortalece não é o que tenho. Não, todas as coisas posso, tudo posso naquele que me fortalece. Quem pode aplaudir ao Espírito Santo? Então, meus amados irmãos, eu anotei aqui, não é que o café seja extraordinário, mas Deus está lá quando você toma café. Não é que lavar a louça seja extraordinário. É você poder viver diante de Deus enquanto você lava a louça. O problema do nosso tempo não é a ausência de provisão, é familiaridade com muita provisão. Nós precisamos entrar nesse lugar. Eu anotei aqui, e aqui eu vou parar. O perigo não é perder uma bênção. Não. É se acostumar tanto com ela que você deixou de reconhecê-la como uma bênção. O perigo é quando algo que você tem tão especial, às vezes, filhos que não te dão problema. Às vezes, uma família em paz. Gente, não tem nada que compre a paz. Obrigado, Espírito Santo. A maior alegria é ter paz. Esse tempo eu cheguei para a Milena e falei, amor, o que você quer? Ela falou, amor, eu já tenho tudo. Eu falei, como assim você já tem tudo? Tem um monte de coisa que a gente tem que arrumar. Ela falou, amor, eu tenho paz. A melhor coisa que você pode ter na vida é ter paz. E o que significa paz? Não ter problema? Não. Filipenses 4:7, obrigado, Espírito Santo. A paz que excede todo entendimento. Coloca aqui, Filipenses 4:7. Joga um beijinho para o céu. Filipenses 4:7, a Bíblia diz, então vocês experimentarão. Deus quer que você experimente. Tem gente que quer estudar Deus. Deus não se estuda, Deus se degusta. Deus se experimenta. Tem muita gente comendo a receita do bolo achando que está comendo bolo. Está comendo só o papel. Não. Deus não se estuda, Deus se experimenta. A Bíblia não diz estudar, a Bíblia diz provar e vede que o Senhor é bom. Às vezes a nossa racionalidade, a gente quer entender tudo que Deus faz. Tudo. Você sabe por quê? Esses tempos a Carol está aqui hoje? Carolzinha? Está ali. A Carol falou, pastor, por que nós não temos tantos milagres como nós tínhamos nos anos 80 e nos anos 90? Nós vimos paralítico andar, cego enxergar. Por quê? Porque a nossa geração é muito racional.
Se alguém levanta e anda agora, a gente vai querer explicar o porquê. E a gente não vai dizer, glória a Deus. Vai perguntar para Iá, por quê? Muito bom. Iá, por que ele levantou? Está entendendo? Nossa geração é muito racional. Deus supre tanta coisa. Por que Deus não supre muita coisa que você quer explicar tudo que Deus faz? Queridos, eu já entendi algo em Deus. E por favor, entenda. Existem planilhas que não vão fechar. Tem planilha que não vai fechar. Você vai olhar para o quanto entrou, você vai olhar para o quanto você gastou e tá tudo bem. Não está te faltando nada. Aí se a tua mente, não está errado, não está errado. É Deus te surpreendendo. Tem planilhas que não vão fechar. Tem dias que você vai falar, meu Deus, na minha cabeça eu tinha recebido isso e agora tem isso. E como é que fechou? Como é que deu para viver o mês? Por quê? Porque Deus quer abrir os teus olhos espirituais. Vamos lá, a Bíblia diz, então vocês experimentarão. Quem quer experimentar o Espírito Santo aqui nessa manhã? A Bíblia diz, então vocês experimentarão o quê? A paz, que excede todo entendimento. Essa palavra exceder aqui no grego é uperecho, que significa ser superior ao problema. Não é que Deus vai sumir os problemas da tua vida, não. Mas, Robson, Deus quer te dar uma paz. Que você vai colocar a cabeça no travesseiro. Talvez você tenha tido um dia terrível, mas você dorme. Deus quer te dar a paz que excede todo entendimento. Você sabe que alguns anos atrás, eu falo como se eu fosse o Senhor, mas quando eu tinha uma notícia ruim, aquilo acabava com o meu sono. E quando acaba com o meu sono, quando não durmo, eu fico irritado. Então, acabava com o meu sono, eu já ficava irritado. O dia que eu descobri que existia uma paz que excede todo entendimento, eu posso ter tido o pior dia da minha vida, que eu estou lá, roncando. Por quê, meus irmãos? Porque essa é uma promessa do Espírito Santo. Mas por que muitas pessoas não têm essa paz? Porque ele quer estudar a paz. A Bíblia diz, experimente. E aonde que entra esse lugar de experimentação? Senhor, eu vou agradecer pelo que está na minha mão, enquanto o que eu espero está na tua mão. Talvez a pergunta desse tempo que a serpente está nos dizendo é, olha o que Deus não te deu. E você sabe qual que é o nosso pecado? Você sabe qual que é o nosso pecado? É quando nós deixamos de olhar para tudo que Deus já nos deu. Hoje não é uma palavra contra a ambição, não. Nas próximas semanas eu vou falar sobre o equilíbrio entre sonhar. Quem vai estar aqui nas próximas semanas? Eu vou falar sobre o equilíbrio de sonhar e agradecer. Nós vamos chegar nesse lugar. Mas a primeira coisa que você precisa exercer é o contentamento. Quem pode aplaudir é o Espírito Santo. Então a pergunta dessa manhã não é o que está faltando na sua vida, não. É o que Deus já colocou há tanto tempo que você parou de perceber. O que você já tem há tanto tempo na sua família de coisas boas. Aprenda a valorizar pequenos começos. Tem gente que ora para que alguém seja salvo. Tem gente que ora para que alguém seja transformado. E a pessoa já foi metade transformada e ela ainda reclama. Nessa parte ninguém dá amém. Aleluia. A pessoa já está bem diferente de que quando você a conheceu e você ainda reclama. Você não celebra o que Deus faz. Às vezes você ora pela libertação de alguém. Há 10 anos atrás, talvez essa pessoa odiasse a igreja, odiasse crente. Aí a pessoa ela já está aceitando. E você ainda arranja motivo para reclamar. Quem está aqui na igreja há mais de 4 anos? Há 4 anos atrás nós éramos um tipo de igreja. Hoje nós não somos uma igreja perfeita, mas nós já somos outra. Aí qual que é o meu desafio? Reclamar do que está errado ou agradecer pelo que a gente evoluiu? Daqui 4 anos nós estaremos em outro lugar. Então qual que é o desafio desse tempo? A oração de Jesus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Jesus. Queridos, eu sei que eu falei que eu já encerro 10 vezes, mas agora é sério, agora eu encerro. Vou até guardar a fonte da vida aqui. Vamos lá. Jesus ele fala, se tiveres fé do tamanho de uma semente de mostarda, como um grão de mostarda. Tem muita gente que pensa que tem uma interpretação, eu não vou chamar de heresia, mas uma interpretação errada, que diz assim, pastor, se eu tiver uma fé, minha fé é do tamanho de um grão de mostarda, mas Deus honra, a Bíblia diz, negativo. Jesus nunca honrou fé pequena. Tem gente que pensa que quando Jesus fala da semente de mostarda, está falando de uma fé pequena. Não, Jesus nunca honrou fé pequena. Quando Pedro cai, Jesus pega a mão dele e fala, homem de pequena fé. Jesus joga Pedro lá embaixo. Homem de pequena fé, que é isso? Jesus chega para Marta e Maria, em João 11, obrigado Espírito Santo, e diz assim, se você crer, você vai ver a glória. Se você não crer, você não vai ver. O que Jesus estava tentando falar? A semente de mostarda é a menor das sementes. Mas quando você lança ela vira mostardeira, que é uma das maiores árvores do mundo. O que Jesus está falando? Aprenda a reconhecer pequenos avanços. Aprenda a valorizar pequenos começos. O que o Senhor está falando? Se você aprender a valorizar a semente de mostarda, um dia isso vai ser muito.
Talvez essa pessoa ainda não está como você queria, mas ela também já não está mais como você a conheceu. Celebre isso. Talvez a tua vida financeira não está como você queria, mas também já não está como já esteve. Celebre hoje. Talvez os teus sonhos, os teus projetos não estão como você quer, mas também já não estão como estavam 4 anos atrás. Celebre hoje. Hoje não é uma palavra para segunda-feira. Hoje não é uma palavra para sábado. Hoje é uma palavra para hoje. O Senhor está nos chamando para um lugar de contentamento.